Oi, pessoal. E aí, gente? Vamos lá para mais uma live. Hoje a live é relâmpago, live rápida, sem delongas. Vai ser uma live objetiva para falar o que eu tenho que dizer, porque eu tenho, inclusive, que uma aula daqui a pouco da nossa formação. Hoje é o encerramento de um curso nosso e o pessoal tá esperando. Hoje a gente tem uma roda de conversa, vai ser super bacana. E o papo hoje é: a T tem que fazer relatório, gente? A T faz relatório? Como é que é esse relatório? Tem modelo? Pode indicar? Pode falar o que ele fez durante os atendimentos? Como que funciona? Então hoje, vou falar aqui, hoje vai ser no máximo, quem tiver pergunta já faz aí, porque eu vou falar uns 10 minutinhos e 5 minutos aí de respostas, tá? Então, pessoal, olha só, sim, o AT pode fazer um relatório. Qualquer profissional que oferta um serviço, que oferta um cuidado na área de saúde mental, deve descrever, fazer um informativo daquilo que ele trabalha. No caso do acompanhamento terapêutico, independente, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser... O que mais, gente? Terapeuta ocupacional para ser acompanhante terapêutico. Então, independente da formação, quando você se coloca enquanto acompanhante terapêutico, enquanto AT, você vai ter em algum momento que ofertar a informação daquilo que você tá oferecendo. Mas aí, gente, não é simplesmente pegar um papel e falar: eu vou lá na casa da pessoa, eu vou lá na escola, aplico o método X e beijo, tchau. Não funciona assim. Todo relatório, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem uma estrutura. E é importante que o acompanhante terapêutico também siga essa estrutura. A gente faz, a gente oferta aqui um modelo que nós construímos aqui, né? Mais especificamente eu construí esse modelo aqui para o lugar de encontro, um modelo que a gente foi entendendo que tem a ver com a oferta do serviço do acompanhante terapêutico, independente da formação de base, porque não é, veja, quando você está enquanto acompanhante terapêutico, você não oferta um relatório de psicólogo, mesmo que você seja um psicólogo, você não oferta um relatório de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, você oferta um relatório de acompanhamento terapêutico. E aí, primeira coisa, vamos para a estrutura desse relatório, né? Quem quiser, vou dar um presente para vocês. Quem quiser o modelo, manda um direct depois dessa live. Não vai agora não, senão eu fico sozinha aqui. Eu mando um direct com o e-mail que eu envio para vocês. Falar nisso, lembrei agora que eu tô devendo um e-book para 2 pessoas que eu prometi, mas eu vou mandar. Se tiver aí agora, prometo que eu vou te mandar. Então manda um direct depois dessa live que eu envio o modelo de relatório do AT, porque o AT precisa saber qual é a estrutura, o que ele precisa informar para quem pede. Primeira coisa, qual é a finalidade desse relatório? Você tem que saber. É importante você saber, é para a escola, informar para a escola, é para informar para o convênio o que você está fazendo, é para informar para uma instituição de longa permanência que você está fazendo o acompanhamento terapêutico de uma pessoa idosa. Acontece muito, por exemplo, informar uma pessoa que você já acompanha que eventualmente venha a ser internada, né? Ou que para você informar qual é o tipo de trabalho que você está fazendo com ela e que na saída dessa instituição de internação, qual é o seu caminho, qual é o seu projeto de intervenção, de cuidado com essa pessoa. Então tem inúmeras possibilidades
né, de que você possa ser chamado a escrever um relatório. Se você não conseguir pensar criticamente, escrever aquilo que é necessário para esse outro saber, você vai ficar patinando, não vai dar conta de entregar o que se pede. Então, veja, primeiro, gente, todo relatório ele tem que ter uma base ética. Então, dependendo da finalidade, a informação das dificuldades para a escola que você tem percebido no dia a dia dessa criança, a informação para o psiquiatra, de repente, daquilo que você tem observado no dia a dia com essa pessoa com depressão, né? Então, se alguém te pedir, não tem problema nenhum, você pode ofertar um relatório sem medo, porque você está ali no dia a dia, no cotidiano com essa pessoa. Mas você tem que saber qual a finalidade. Então, se você vai fazer um cabeçalho, você tem que informar quem é o seu nome, falar dessa pessoa, qual é a escolaridade, sexo, nome. E a finalidade desse relatório é para informar para a justiça que essa pessoa está em acompanhamento terapêutico. E veja, relatório, às vezes tem uma diferença de declaração. Às vezes você vai ofertar um relatório, você tem que só ofertar uma declaração e você faz lá um relatório extensíssimo. Não precisa. Se você quer só declarar para a justiça que essa pessoa está em acompanhamento terapêutico de tanto a tanto, quantas horas por semana, você vai fazer uma declaração. Você não precisa discorrer sobre as técnicas, a metodologia que você tem utilizado, porque de nada interessa, de repente, o juiz saber disso, tá? Agora, se ele quer saber como que tem sido, qual que são as intervenções realizadas com essa pessoa, você vai fazer um relatório com todos esses itens. Então, veja, um relatório ele deve ter necessariamente a identificação. Eu gosto sempre de trazer um pequeno histórico dessa pessoa acompanhada, por que foi necessário, por que buscaram a entrada desse AT na vida dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa idosa, desse adulto, por quê? Importante você discorrer. Você tem que dizer qual é a metodologia que você está se utilizando para o cuidado. Então, veja, aí eu já estou dizendo que a T não vai lá simplesmente fazer passeio ou ficar lá fazendo dever de casa com a criança, ou fazer um passeio com a pessoa e o cachorro. Isso não é fazer acompanhamento terapêutico. Isso aí, de repente, é um auxiliar, é uma babá, de repente é um cuidador, é outra coisa que não o acompanhamento terapêutico. Isso aí é outra história que a gente tem conversado aqui durante todo esse mês. Mas para você ofertar um relatório, é importante que você diga qual é a metodologia utilizada. PTS, Projeto Terapêutico Singular, você fez a construção desse PTS, então tem que informar. Isso é um método, isso é dentro desse método, você tem técnicas ali para fazer com que essa pessoa tenha mais autonomia, qualidade de vida, faça inserção social. Você é uma pessoa que eventualmente, ou que entra em crise com mais frequência, fez o cartão de crise com essa pessoa, é uma criança que você faz a aplicação do método Denver, você faz uma condução com a utilização da ciência ou do método ABA, então você tem que informar. Então você vai dizer quais são as metodologias, né? Trabalho muito com processo lúdico, de acordo com o Winnicott, né? Ou eu trabalho com essa pessoa, faço um trabalho com ele com algumas estimulações orientadas pelo fonoaudiólogo ou pelo terapeuta ocupacional, você pode dizer também. E aí você vai falar qual é essa metodologia e logo depois você vai dizer quais foram as suas observações, os seus achados no acompanhamento terapêutico, quais os aspectos do cotidiano que você tem percebido que são relevantes para que quem vai receber esse relatório saiba, e você vai dizer também quais são os aspectos trabalhados, o que você trabalhou. Com esse método, o que você trabalhou? Você conseguiu um desenvolvimento da linguagem com essa pessoa, com essa criança? Você conseguiu um desenvolvimento junto com essa pessoa da socialização? Né? Uma pessoa que eventualmente se colocava em risco, foi possível trabalhar essa dimensão com essa mulher
Por exemplo, nós temos um caso aqui no Boa Noite. Nós temos um caso aqui no Lugar de Encontro de uma pessoa que tem um quadro bipolar e que eventualmente se coloca em risco, né, gasta muito dinheiro, e o acompanhante terapêutico entrou para tentar fazer esse cuidado, para construir um projeto de vida, para fazer uma busca por relações mais saudáveis, que ela não se colocasse tanto em situações tóxicas, abusivas. Então foi muito gostoso, assim, muito boa essa entrada do acompanhante terapêutico, e na realização de um relatório é importante falar um pouco disso. Olha, foi possível trabalhar de acordo com a metodologia X esses aspectos, e nós conseguimos chegar em tais resultados. Quais foram os resultados? Ela parou de ligar para as pessoas do aplicativo, ou essa criança parou de ser tão... diminuiu a esquiva em relação aos adultos, ou ela conseguiu fazer uma brincadeira mais interativa com crianças, com seus pares, né? Porque você já falou da sua metodologia e como que você utilizou essa metodologia. E aí depois você vai fazer... vai contar quais são os resultados desse acompanhamento terapêutico, que essa parte eu acho ela muito importante, porque os resultados do AT precisam ser colocados no papel para que as pessoas compreendam o que é o acompanhamento terapêutico a partir desses resultados. Muitas pessoas acreditam, né, que o acompanhamento terapêutico é, de repente, um cuidador, é um assistente, ou tem que ser psicóloga e quando você coloca exemplos práticos, exemplos reais, achados e resultados reais ali no seu relatório, isso vai para o mundo. Quando você entrega um documento para uma pessoa, você tá até dizendo ali, olha, que ele tem um prazo, isso é importante que você diga que aquele relatório ele está relatando um momento cotidiano, a vida vivida no agora, no aqui e agora. Então, não adianta daqui a um mês, daqui 2 meses, tudo muda. Então, tem que ter outro relatório. Por isso que no acompanhamento terapêutico, a gente acredita que, assim, o relatório, ele tem muito menos validade do que qualquer outro relatório informando um diagnóstico, uma condição psíquica, psicológica ou neuropsicológica, né? Então o relatório do acompanhamento terapêutico é para dizer quais são os resultados no hoje. Então hoje essa pessoa conseguiu fazer o próprio asseio, o autocuidado, isso é resultado. Hoje ela conseguiu fazer o próprio café da manhã, isso é resultado. Conseguiu buscar o próprio aplicativo, chamar o aplicativo, conseguiu mexer mais no celular, conseguiu descer e sair um pouco de casa, comprar o pão na padaria. Isso tudo é resultado. Isso tudo é resultado de uma perspectiva de cuidado. Qual é? Qualidade de vida, inserção social, maior autonomia. Isso tudo você já tinha traçado lá na sua metodologia com o projeto terapêutico singular e as outras metodologias que eventualmente você queira utilizar. Então veja, não é tão simples assim, só falar assim, eu fui, passeei, ou eu apliquei tal método e pronto. Não se trata disso. É importantíssimo que você diga quais são os achados e ainda no dia a dia, quais são os resultados e as dificuldades que naquele momento você ainda vai trabalhar e que você ainda... E por que você ainda entende que é importante a manutenção do acompanhamento terapêutico? Eu sempre falo para os nossos alunos, as pessoas os nossos ATs aqui da equipe do Lugar de Encontro, que eles devem defender ainda. Nós precisamos defender o óbvio, defender a manutenção do acompanhamento terapêutico nesse relatório. Então, se você percebe, por que não? Se você percebe que é necessário a manutenção do acompanhamento terapêutico, você tem que dizer por quê. Porque essa pessoa ainda não construiu uma crítica em torno do uso de drogas. Essa pessoa ainda não conseguiu fazer construir uma crítica em relação ao autocuidado. Ela ainda é muito dependente dos pais, ou não consegue fazer ainda uma socialização com um amigo, com seus próprios pares.
Isso tudo você vai trazer um pouco dessa defesa nos seus resultados do acompanhamento terapêutico. E também, no último passo, então quem aí tá nessa live e quer o modelo do nosso relatório aqui, eu vou presentear vocês, só mandar um direct lá com o seu e-mail que eu mando para você o nosso modelo de relatório para o acompanhante terapêutico. Acho que vai ajudar vocês a terem ali um caminho, né, daqui a pouco, para que vocês consigam fazer aí seus relatórios para os convênios, para os profissionais, para a família, mas desde que vocês consigam preencher isso aqui que eu tô falando. Por fim, é muito importante, muito importante que vocês façam as orientações. Você pode fazer orientação para o seu acompanhado. Então, o que você vislumbra que é necessário que você fazer para o bem-estar, para a qualidade de vida desse seu acompanhado ou dessa sua acompanhada? Então você vai dizer lá nas suas orientações, ó, a manutenção de intervenção psicopedagógica. Eu acredito isso, gente, é um truque para que você construa ainda um respeito, para que você construa um diálogo com os outros profissionais, que fazer essas orientações ajuda você a mostrar para esses profissionais que você não é a pessoa que tem que fazer todo dia o trabalho de fonoaudiologia, que você não é fonoaudiólogo, não é você que vai fazer o trabalho de psicoterapia, que ele pode ter um cuidado entre quatro paredes, uma psicoterapia mais individualizada, se for o caso. Você não é a pessoa que tem que construir sempre as estratégias psicopedagógicas para que ele melhore a atenção. Você pode ajudar nesse processo, você pode manter, você pode fazer os exercícios desde que tenha um diálogo, uma troca com os outros profissionais. Então, eu sugiro no relatório, que sempre que você fizer um relatório, você dizer quais são as suas orientações a ter. Se tem que manter a terapia psicopedagógica, se tem que manter a terapia individual, se tem que manter o acompanhamento com o fonoaudiólogo, neurologista. Às vezes você percebe uma pessoa idosa que ainda não foi ao geriatra, indica nesse relatório que é importante que tenha um acompanhamento com o geriatra, por isso. Você pode, e aí você vai falar também, como eu já disse, da manutenção do acompanhamento terapêutico. Por quê? Para promover a autonomia dessa pessoa, qualidade de vida, para continuar. Quais são os pontos que você identifica que são ainda necessários para que exista a presença do acompanhante terapêutico? Às vezes a presença do AT a necessidade da presença se finda. E que bom! Eu acho que quando a gente começa um AT, a perspectiva é de parar. No caso de crianças com autismo, isso é mais complexo, né? Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa que está em crise de mania na bipolaridade, às vezes ela precisa de um acompanhante terapêutico ali na crise maníaca e depois ela consegue tocar a vida, consegue se organizar, sair desse momento de crise e tudo bem. E tudo bem a saída do AT. E às vezes você emite um relatório para dizer, olha, acho que que nós alcançamos todos esses objetivos do projeto terapêutico singular e acho que ela tem condição autônoma para continuar, para seguir a sua vida, voltou a trabalhar, conseguiu isso, estudar e tal, pode lançar mão de outros tipos de terapia. Uma vez eu saí do acompanhamento terapêutico de uma pessoa que eu acompanhava, porque ela estava financeiramente com problema, às vezes financeiro, e eu percebi que o acompanhamento terapêutico ali já não fazia tanto sentido e ela tinha muito desejo de fazer o tratamento dos alternativos, barra de axis, ela queria fazer, queria fazer yoga, e não tinha dinheiro, e eu falei, vamos fazer essa substituição, vai ser excelente para você, porque imagina, você está querendo ir, não precisa do AT para isso. E aí a gente finalizou. Foi muito interessante, eu fiz o relatório de finalização e deixei à disposição para que a gente continuasse, se fosse necessário, voltasse em algum outro momento. Gente, alguma pergunta? Eu realmente... quem quiser esse modelo de relatório que eu passei aqui para vocês, manda lá no direct aqui do Instagram.
E eu realmente vou ter que sair porque eu vou entrar numa aula agora. Mas eu não queria deixar de fazer essa live hoje, mesmo com... Porque, né, todo mundo, às vezes, algumas pessoas estão esperando já esse momento. Eu nem divulguei a live de hoje, mas se vocês tiverem perguntas para a nossa jornada, manda também no direct, que a sua pergunta vai ser respondida na jornada. Se você tem alguma pergunta para falar, link na bio, tá? Para fazer inscrição. E se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você acha que a gente deveria aprofundar na jornada, ainda dá tempo. Nós vamos responder. Então manda lá no nosso direct, tá bom? Beijo pra vocês e perguntas lá, e-mail lá para receber esse modelinho que eu vou dar de presente, que eu ia mandar só para quem fosse na jornada, mas eu falei, não vou fazer isso não, porque o nosso esquema aqui é dar conteúdo para vocês, tá bom? Beijo, até amanhã. Amanhã eu tô por aqui de novo.